Capítulo 5. Confissão. Destrancando a Câmara dos Horrores. Por que confessar? Permita-me corrigir a ideia errônea que alguns têm quanto à questão da confissão. Ao dizer que a confissão envolve concordar com Deus naquilo que ele diz sobre o pecado e que o arrependimento leva à tristeza pelo pecado, estamos afirmando que temos de suplicar o perdão a Deus? A resposta é um enfático não. Por que não? Porque Deus já perdoou o pecado do crente. Quando Jesus morreu na cruz, carregou sobre si os pecados de cada crente, os pecados passados, presentes e futuros. Não estamos lidando com a questão do perdão quando falamos a respeito da confissão. O perdão aconteceu na cruz, ponto. Podemos parafrasear 1 João 2,12 da seguinte forma: Meus filhinhos, ele perdoou todas as nossas transgressões por amor do seu nome. Não tenho em minha vida nenhum pecado não perdoado, nem você tem, se for cristão. Não existe pecado não perdoado na vida do crente. Colossenses 2,13 declara que Deus perdoou todas as nossas transgressões através de nossa união com Cristo. Certa vez assisti um programa de televisão que apresentava assuntos religiosos. Uma mulher telefonou perguntando: se eu morrer ou se ocorrer o arrebatamento antes de eu ter oportunidade de confessar todos os meus pecados, o que me acontecerá? Sou crente. O pastor respondeu: a senhora irá para o inferno? Não é verdade. Todos os pecados do crente já foram perdoados. Isso aconteceu por meio da cruz. O porquê da confissão será considerado no restante do capítulo. Mantenha-se firme, pois trataremos de assuntos penetrantes. Limpo, limpo. Utilizando 1 João 1, 5 e 2, 2 como nosso texto, precisamos considerar três palavras importantíssimas. A primeira palavra é purificado. 1 João 1, 7. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa é uma descrição fantástica do crente. A palavra andarmos está no presente do subjuntivo, significando uma ação contínua e habitual, um indicador do caráter. Se você estiver andando habitualmente na luz, quem é essa pessoa que está andando na luz? O crente, aquele que foi colocado na luz, que está compartilhando da luz e da vida de Deus. Se você estiver nele, segue-se que você está na luz. As Escrituras mostram com muita clareza o fato de que os crentes estão sempre na luz. Deus é luz e não há nele trevas alguma. Nós estamos nessa luz e esta é uma verdade absoluta. Do ponto de vista intelectual, a luz refere-se à verdade. Leia 2 Coríntios 4, 4 e 6, Atos 26, 18 e 23, João 12, 35, 36 e 46. Do ponto de vista moral, a luz refere-se à santidade e à pureza. Leia Efésios 5, do 8 ao 14, Romanos 13, do 11 ao 14, 1 João 2, do 8 ao 11. Deus é verdade e santidade. Não há nele mentira ou pecado algum, e nós estamos nele. Que pensamento maravilhoso! Por estarmos andando na luz, temos comunhão uns com os outros. Talvez você pense que isso se refere a outros crentes, mas esse não é o caso. Refere-se a Deus. Essa ideia não transparece no texto em português, mas no grego sim. Desta forma, enquanto andamos na luz, temos comunhão com Deus. A palavra comunhão significa participar juntos. Participamos juntos com Deus, compartilhamos da vida dele. Qual o resultado disso? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Permita-me explicar. O sangue é símbolo da morte de Cristo. Pedro usou este simbolismo ao dizer que fomos remidos, não por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1,19. O sangue simboliza a morte do Salvador, a qual foi completamente eficaz para nos redimir. Foi por nós que ele derramou seu sangue, e o sangue de Cristo derramado de uma vez por todas é provisão constante para nossa purificação. Apocalipse 1,5 também utiliza este simbolismo.
Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, quando Jesus pagou o preço pelo pecado, derramando o seu sangue, este sangue tornou-se um agente purificador e lavou-nos de nossos pecados. Não significa que o sangue em si tinha alguma virtude, mas ao dar a sua vida, Jesus pagou a penalidade devida ao pecado. E o fato de haver Jesus dado sua vida é simbolizado pelo derramamento de seu sangue. Uma condição. Há alguma condição ligada a essa purificação? Sim, apenas uma. Podemos ser purificados se andarmos na luz. Ser um cristão é simplesmente andar na luz. Se você é um verdadeiro cristão, possui absoluta, total, completa e contínua purificação de seu pecado. Isso é o que 1 João 1,7 afirma. Não há qualquer outra exigência para sermos purificados, senão o andarmos na luz. Alguém pode argumentar: não, MacArthur, você está errado. Este verso está querendo dizer que nós precisamos andar na luz. Está afirmando: se todos vocês que são crentes se empenharem em andarem na luz, terão comunhão e serão purificados. Vejamos então o problema. Se essa argumentação estivesse correta, na verdade o versículo estaria dizendo: não pequeis, porque se pecardes estareis nas trevas. E deveria ser lido: se não pecardes, o sangue de Jesus Cristo vos purificará de todo pecado. Mas não é isso que precisamos. Significaria que a purificação serviria apenas para quando não precisássemos dela. Ela não teria valor algum para nós se pudéssemos ser purificados apenas quando estamos sendo bons. A ideia implícita seria que a purificação e o perdão são concedidos apenas àqueles que não pecam. Pelo contrário, esse versículo afirma que, se você e eu estivermos andando na luz de Deus, quando o pecado surge em nossas vidas, somos ainda filhos da luz e o pecado é constantemente purificado de nossas vidas, pois as trevas não podem invadir a luz de Deus. Assim, Deus limpa e purifica continuamente nossas vidas por causa do sacrifício de Cristo. Isso é realmente animador. Não temos guardado em nossos corações nenhum pecado não purificado. Em vez de sermos culpados e impuros, somos constantemente purificados. No momento em que o pecado aparece, somos purificados porque estamos na luz. Não há trevas em Cristo e ele nos mantém puros. Efésios 1,7 nos revela que uma das coisas que temos em Cristo é a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Tão rica quanto é a graça divina, assim tão completo é o nosso perdão. Hebreus 10,14 recorda-nos que a oferta de Cristo aperfeiçoou para sempre quanto aos nossos sendo santificados. Sua única oferta levou-nos à purificação total, não apenas por um momento, mas por toda a eternidade. Portanto, estou pronto para entrar na santa presença de Deus. Ao morrer, irei diretamente para a glória. Estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, 2 Coríntios 5:8. Os crentes estão sempre na luz, sempre em comunhão, sempre purificados. Quão maravilhoso isso é! Quero dar-lhe uma ilustração a respeito dessa verdade. Na ocasião em que lavou os pés dos discípulos, Jesus disse: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. João 13:10. Aquele que tomou banho já está totalmente limpo. Mas no primeiro século, enquanto um homem andava pelas estradas poeirentas, sujava os pés. Só precisava lavar os pés. Era isso que Jesus se referia. Ele estava dizendo: uma vez que vocês foram purificados, todo o pecado foi perdoado. Só a poeira do mundo é que tem que ser lavada dos seus pés. Eu estarei continuamente fazendo isso. Vocês não precisam ser purificados novamente, não precisam tomar outro banho. Isso retrata de maneira maravilhosa a purificação e a santificação posicional do crente. No momento da sua conversão, dando-nos a promessa de que Jesus continuará a limpar-nos cada dia enquanto vivermos no mundo. Não precisamos ser salvos diversas vezes. Fomos salvos uma vez.
Nossa salvação é uma experiência que acontece de uma vez para sempre? É ou não é? Assim, a primeira palavra que descreve o crente é purificado. Voltemos ao texto de 1 João 1 para a segunda palavra, confissão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ressaltei que o versículo 7 não apresenta qualquer condição para sermos purificados. Entretanto, no versículo 9 há uma condição. O versículo 7 olha do ponto de vista de Deus, enquanto o versículo 9 do ponto de vista humano. Talvez você retruque. Está vendo, MacArthur? Você afirmou que Cristo tira os nossos pecados automaticamente, mas agora vai dizer que este versículo ensina que se confessarmos, portanto, há uma condição. Não, realmente não há. Deixe-me demonstrar. Deus perdoa e purifica por causa da morte de Cristo. Ele o faz instantaneamente, mas só o faz para as pessoas que estão confessando seus pecados. Podemos ler assim: se estivermos confessando os nossos pecados, ele é fiel para perdoá-los. Quem está confessando? Os crentes em Cristo. O versículo não está dizendo: se você não confessar, eu não perdoarei. Este versículo ensina que Deus constantemente, habitualmente e sempre purifica os pecados dos que confessam. Esta é apenas outra maneira de definirmos um crente. Um crente é alguém que diante de Deus reconhece e concorda que é um pecador. Assim, os que admitem que são pecadores são os que estão sendo purificados, fiel e justo. Note que o versículo diz que Deus é fiel em perdoar. Ele é fiel porque prometeu que seria. Prometeu ser misericordioso para com aquele que confessasse. Provérbios 28:13. Em Jeremias 31:34, o Senhor anunciou: perdoarei as suas iniquidades, os seus pecados jamais me lembrarei. Deus é fiel porque cumpre o que promete. O nosso texto diz também que Deus é justo em perdoar. Como é possível Deus ser justo a ponto de perdoar o pecado? Porque Jesus pagou a penalidade devida ao pecado e assim satisfez a justiça de Deus. Romanos 3, 23 a 26 nos mostra que Jesus foi crucificado a fim de revelar a justiça de Deus, para que soubéssemos que Deus é justo e os justificados são os que creem em Jesus. Contínuo. Frequentemente, um estudo do texto original esclarece um ponto difícil. Quando 1 João 1, verso 9, fala de perdão, o verbo usado está no aoristo, que é um tempo verbal que se refere a um ato único ocorrido de uma vez para sempre, e não a uma ação contínua. O cristão não vive continuamente no pecado, mas atos individuais de pecado acontecem a estes e estes precisam ser confessados. A palavra confessarmos está no presente contínuo, significando que estamos continuamente confessando nossos pecados. Não é algo que acontece uma única vez. Nossa confissão de pecados tem de ser contínua e habitual. Deus perdoa os pecados que estamos constantemente confessando. Deus perdoa aqueles que diante dele concordam a respeito de sua condição pecaminosa. Assim, o hábito contínuo de tais pessoas é reconhecer perante Deus que são pecadores. Ao fazer isso, a pessoa que confessa seu pecado mostra-se como alguém que está sendo perdoado, um verdadeiro cristão, em contraste com um não cristão cujo hábito é negar que tenha pecado. Vou ilustrar isso com uma consideração sobre a palavra fé. Somos salvos pela fé, certo? Depois de salvos, será que você diz: vou parar de crer? É claro que não. Se sua fé for verdadeira, ela continuará. Crer não é algo que acontece uma só vez. No Novo Testamento, a palavra crer geralmente está no tempo presente contínuo. Crer é um ato contínuo e incessante. Em 1 João 5:1, ela parece estar falando de algo que acontece uma única vez. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, mas realmente significa quem continua a crer, quem habitualmente crê, é isso que Jesus diz ao declarar: se você permaneceres nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. João 8:31. E novamente, 1 João 5:5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Assim, se a conversão for genuína,
a fé continuará. Se a confissão de pecado que nos levou à salvação foi verdadeira, a confissão será uma prática constante em nossas vidas. As coisas que nos trouxeram a Cristo, o reconhecimento do nosso pecado e a fé nele, continuarão através de toda a nossa vida cristã, se formos verdadeiros crentes. É isso que o Espírito de Deus está dizendo. Os que são salvos continuarão crendo e continuarão confessando. Podemos resumir em uma frase: a confissão contínua caracteriza os cristãos. Graus de variação. Acredito que haja graus variáveis de confissão. Algumas pessoas confessam mais frequentemente que outras. Pode haver variação na profundidade e inteireza do arrependimento das pessoas, mas o mesmo é verdade quanto à fé, não é? Alguns possuem mais fé do que outros. Jesus disse em Mateus 17:20: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, o importante é que a confissão esteja presente. À medida em que cresce espiritualmente, o crente encontrar-se-á confessando seus pecados com maior frequência do que quando primeiramente creu. Temos de ser realmente honestos nessa área. A bênção de Deus está sobre aqueles que confessam. Temos de nos abrir perante Ele. Se nosso relacionamento com Deus for superficial, nossa confissão também será. Ó Deus, pequei de novo hoje e tu sabes. Fiz muitas coisas erradas e não tenho tempo de enumerá-las. Amém. Bem, pelo menos você admitiu ser um pecador. Não admitiu que é um grande pecador, mas provavelmente você é bem mais pecador do que consegue realmente admitir. É importante que de todo o nosso coração reconhecemos diante de Deus a seriedade do nosso pecado. Comunhão versus alegria. Algumas pessoas dizem que a confissão é importante porque restaura a comunhão com Deus, quebrada pelo pecado. Quando você peca, rompe a comunhão. Quando confessa, a comunhão é restaurada. Mas isso não é assim. A comunhão com Deus não muda jamais. Não pode ser quebrada por causa do pecado e assim não pode ser restaurada através da confissão. A ideia geral de comunhão é amizade, intimidade, relacionamento entre as pessoas. Porém, a palavra grega traduzida por comunhão é koinonia, que significa compartilhamento. Nossa comunhão básica com Deus não pode ser danificada por causa do pecado. Algo realmente acontece quando pecamos, mas não é a perda da comunhão, é a perda da alegria. 1 João 1,4 diz: Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Embora nossa comunhão não possa ser interrompida, podemos arruinar nossas vidas de tal forma que perdemos a alegria. Isso tem acontecido a muitos crentes. Não estou negando que ao pecar o crente perde uma certa intimidade, uma certa experiência, um certo sentimento de fervor da parte de Deus. Algo se esvai, sim, mas eu o defino como perda de alegria e não perda de comunhão. Agora, qual é a maneira mais rápida de obtermos novamente essa alegria da salvação? Fazer o mesmo que Davi, confessar. Restitui-me a alegria da tua salvação, Salmo 51:12. Deus nos restitui a sua alegria. Vencendo. Até aqui vimos que a purificação e a confissão caracterizam a vida do crente. Há uma terceira coisa que o cristão experimenta: a vitória. Deus liberta o crente ao lhe dar através da conversão a capacidade de fazer o que é certo. Isso é algo que você não conseguia fazer antes de ser crente. Talvez algum cristão pergunte a si mesmo: mas quem precisa dessa capacidade? Visto que serei um pecador durante toda a minha vida e terei de estar sempre reconhecendo esse fato, não há necessidade de lutar por santidade, especialmente porque, de qualquer forma, eu serei purificado. Assim, viverei do jeito que me agradar. João responde àqueles que seguem tal filosofia: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Ele pôde usar a expressão filhinhos porque tinha mais de 90 anos quando escreveu a epístola. Gosto disso. Não há exortação mais simples do que essa: Filhinhos, não pequem. Mas por que ele disse isso? Se vão estar sempre confessando e sempre sendo purificado, não é ridículo dizer não pequem? Não, não é, porque não fomos forçados a pecar. Isso parece uma contradição e de fato é. Dentro de nós está o poder da vitória contra o pecado. Por isso, usei a palavra vencendo. Podemos vencer o pecado. Romanos 6,14 diz: Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não tem mais poder sobre nós. Romanos 8,13 diz que podemos mortificar o pecado, matá-lo.
Os incrédulos não podem obter vitória contra o pecado, mas os crentes podem. Creio de todo o coração que uma das marcas da maturidade espiritual é pecar cada vez menos. Por que Deus diria, não pequeis, se ele não soubesse que temos recursos para fazê-lo? Paulo disse a mesma coisa. Tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis. 1 Coríntios 15:34. Irai-vos e não pequeis. Efésios 4:26. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Tito 2, versos 11 e 12. Em outras palavras, não devemos viver na prática do pecado. Um dos meus sermões em Romanos é intitulado 4 coisas que o Espírito Santo faz por você, que você queira, quer não. Entre essas obras soberanas do Espírito está o subjugamento da carne. Você não pode vencer a carne, mas o Espírito Santo operando em você pode, ao seu lado. João termina com um breve resumo. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João 2, 1 e 2. Ao dizer se você pecar, terá alguém para cobrir seu pecado, o apóstolo não está se referindo ao pecado como um hábito, mas a atos de pecado que venhamos a cometer. Se você cometer algum pecado, este será purificado. A palavra advogado é a mesma traduzida por consolador em João 15:26. Significa um advogado de defesa, alguém que se coloca ao lado para auxiliar. Quando pecamos, será que Deus nos acusa? Não, mas Satanás acusa. Olha aí, Deus, esse teu filho pecou. Essa é a acusação. Porém, o advogado, o Senhor Jesus, se apresenta e declara: já foi resolvido, Pai, já sofreu castigo por esse pecador. Assim, Satanás é frustrado? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Romanos 8:33. Somente um justo poderia nos salvar de toda injustiça. Cristo é santo e, portanto, ofereceu o sacrifício perfeito. Eis a conclusão. Por termos sido redimidos pelo Senhor Jesus Cristo, nos tornamos pessoas purificadas. Visto que somos purificados, confessamos os nossos pecados. E uma vez que confessamos, alcançamos a vitória. Não importa quão profunda seja a sua culpa ou quão frequentes as suas falhas, venha a Deus em confissão e contrição, permitindo que Ele comece a boa obra em sua vida. Uma das cenas mais marcantes da literatura inglesa ocorre no fim do livro Mutiny on the Bounty. Alguns marujos estão sendo julgados pela corte marcial perante a Marinha Real por causa de um motim. Roger Byrne, um jovem marinheiro, é condenado à morte juntamente com os outros. A sentença é a forca. Mas, por ser uma pessoa leal e íntegra, Byrne recebe o perdão do rei. Embora tenha sido considerado culpado, ele é perdoado, sua patente é restaurada e os relatos acerca de seu crime são eliminados para sempre. Foi isto o que Davi pediu e recebeu. Isto é o que todo crente recebe em Cristo. Cremos que Deus é perdoador e, como resposta em gratidão, confessamos nosso pecado a Ele. Afastamo-nos do pecado para não menosprezar a graça divina que recebemos.